nós vamos falar de uma mensagem que está no livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 166, que é a cura do ódio. Quando a gente vai falar, eu vou falar sobre a cura do ódio. Já teve algumas casas que eu fui levar esse tema e realmente teve pessoas que falaram, mas falar sobre a cura do ódio, que coisa, né? Não tinha uma coisa mais alegre, mais para levantar a gente, não? E vendo o Sérgio falando nessa noite, a gente vê que ele falou de morte, ele falou de preparo para morrer. E o melhor preparo que a gente realmente pode ter para essa hora, a hora da nossa morte, é estarmos bem conosco mesmo. E isto faz parte desse processo de se conhecer. Então, quando a gente fala de ódio, a gente também começa a estudar e vê que o ódio nada mais é, como no dizer de Emmanuel e de Chico, o amor que adoeceu. Então, nós vamos falar de uma doença. O ódio é o amor doente. Mas é muito fácil a gente pegar e falar assim, olha, toma esse medicamento que você está curado. Enfim, você vai agir de novo, falsear de novo, e novamente o seu amor adoece. Então, nós vamos começar exatamente por falar sobre a prevenção dele. Antes da gente falar de cura, vamos falar da prevenção. Porque a gente daí vai se prevenir para não desenvolver esse ódio em nós. E depois, sim, passamos para a cura dele. Quando a gente fala de ódio, a gente tem que começar a ver aonde que é a raiz dele. Ele se inicia na raiva. E a raiva é uma reação emocional imediata à sensação de estar sendo ameaçado. Então, raiva é uma emoção. Todas as vezes que a gente se sente ameaçado por algum motivo, nós sentimos raiva. Pode ser os motivos mais variados possíveis. Eu fiquei ameaçado na minha vaidade, no meu orgulho. Aquele cara que pega o carro, né, e sai a 1000 por hora e nos ultrapassa, e a gente, fiquei com raiva dele, isso não se faz. No fundo, a gente está com raiva dele ter um carro mais potente que o nosso, dele estar, né, em alta velocidade, uma série de coisas, e isso nos afeta. Porém, esse sentir raiva, né, é uma atitude extremamente natural e normal no quadro das experiências terrenas. Canalizá-la, saber canalizá-la, saber dirigi-las, elucidando até a sua diluição, é característica do ser saudável e lúcido, conforme assevera Joana de Ângeles. Então, é uma reação normal? É. No estado evolutivo em que nós nos encontramos, sentir raiva é normal. Se eu perguntar aqui, alguém hoje sente raiva? Ninguém? Sentiu raiva hoje? Não, a gente sente raiva. Faz parte sentir raiva. Então, todos nós passamos. Pode ser aquela raivinha da toalha que o marido deixou jogado na cama, daquele cafezinho que não saiu na hora que o marido queria, raiva do filho que respondeu mal, do castigo que a mãe deu. Mas uma raivinha a gente sempre passa. Porque é normal. É natural nosso. Mas a grande questão da raiva é a gente descobrir como impedir que essa sensação, que essa emoção se alastre e ocupe espaço maior do que desejamos, maior do que convém a nós. Esse é o ponto-chave. Então, hoje eu sinto raiva, mas o que eu faço com ela? O primeiro passo é a gente aceitar que está sentindo raiva. É o primeiro passo. E aí mora um grande problema nosso. Porque a gente sempre procura camuflar. Não, fulano é tão bonzinho, ele nunca sente raiva. Com exceção, eu acredito, né, mais recente no nosso planeta, de Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, o resto todo mundo sentiu raiva. E não adianta fazer cara de, ele é tão...
não adianta, porque nós estamos camuflando, nós estamos escondendo de nós mesmos um sentimento, uma emoção que é nossa, que é natural. Então a gente não pode, a gente tem que optar não pelo parecer bonzinho, mas o ser bonzinho. Mas para a gente ser bonzinho leva tempo, e nós não estamos nesse estágio ainda. É necessário que a gente trabalhe, que a gente se veja, que a gente assuma essa condição. O segundo passo é indagar, fazer certas indagações para nós. Por que me deixei atingir tanto? Por que o que fulano me falou, ou a forma que ele agiu comigo, me atingiu tanto? O que foi que tocou em mim? Qual o sentimento? Se a gente age dessa forma, a gente começa a descobrir aonde está o ponto que devemos mudar. Aonde está a situação que nós precisamos mudar. Então, eu já assumi que eu sinto raiva, nós já assumimos que sentimos raiva. Segundo passo, descobrir por que me deixei atingir tanto. O segundo, por que fiquei tão bravo com a atitude de qualquer pessoa, de uma pessoa. Por que eu fiquei tão brava? Por que eu saí da minha normalidade? Por que eu deixei aquele vulcão que habita em mim vir à tona? O que levou a isso? O que esta pessoa fez de tão desagradável a ponto de conseguir me desequilibrar o restante do dia? Nós já fazemos essas perguntas? Nós já nos questionamos com relação a isso? No momento que é gerada aquela emoção, a gente tem feito esse exercício? Gente, a gente tem que compreender que para criar músculos, para ficar com o corpo esbelto, a gente vai para a academia. E não é uma semana, não. E não é uma noite, não. A gente tem que ir ano atrás ano para realmente manter o físico, desenvolver músculo, né? Com relação à nossa parte espiritual, a nossa melhora enquanto ser humanos, também é exigido de nós exercícios. No caso da raiva, são esses questionamentos, são esses exercícios que nós precisamos fazer para poder superá-la. Então, quando a gente começa a fazer esses exercícios, inicia uma racionalização. Eu começo a racionalizar a respeito dessa raiva. E começamos a perceber que não está no outro. A raiva que eu sinto não foi o outro, foi porque o outro fez, foi porque o outro falou. É por causa do que ainda existe em mim. Que nós temos uma participação, é nossa. Nós somos responsáveis por esses sentimentos. Segundo, está em nós a sua origem e não no exterior. O que a pessoa fez ou falou apenas foi uma chave. Então a gente descobre a nossa vaidade, a gente descobre os pontos onde o nosso egoísmo ainda está muito fragilizado, o nosso orgulho. E com isso a gente consegue se elaborar melhor, superar essas deficiências. Então, a raiva, esta emoção que é tão natural, ela serve para a nossa evolução. A raiva é o lançamento de uma cortina de fumaça sobre os nossos próprios defeitos. Por quê? Quando eu fico com raiva e acuso o outro de alguma coisa que ele fez, que ele falou, que ele agiu, eu estou fazendo uma fumaça, eu estou despertando a atenção dos outros para algo que está em mim. Eu fazendo isso, ela não vai ver o meu erro. Então, é uma cortina de fumaça sobre os nossos próprios defeitos, a fim de que eles não sejam percebidos pelos outros. Sendo que quanto maior for o nosso complexo de inferioridade, mais vulnerável ela será a tudo que for direcionado a ela do mundo exterior. Palavras de Joana de Ângeles. Então, quanto maior
a nossa inferioridade diante do outro, do próximo, da vida, quanto menor o nosso ego, quando a gente se sente pequenininho, inferior a todo mundo, mais nós somos atingidos. Quanto mais a gente se conscientiza que somos seres falíveis, que nós erramos, que nós somos inferiores, menos nós seremos atingidos e mais iremos desenvolver a humildade, que é o oposto do orgulho. Então, essa humildade vai crescer porque eu vou me sentir como o outro, igual o outro, na mesma condição do outro. Não é o outro que erra, é nós que erramos, é nós que somos falíveis, é nós que temos toda essa problemática a ser vencida. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. A pessoa que fica com muita raiva todos os dias, ela tem que se cuidar. Por quê? Porque demonstrar os sentimentos de contrariedade e até mesmo a raiva inerente à ofensa são reações perfeitamente normais de quem respeita a si mesmo e se considera credor do respeito e consideração dos seus semelhantes. Porém, não é ser conivente. Porque todas as vezes que eu fico com raiva o dia inteiro, todos os dias eu tenho uma raiva, todos os dias eu estou contrariado, é que eu estou sendo conivente com o outro, eu estou participando junto com o outro de toda essa elaboração negativa. Mas é importante, como nós vimos, sentir. É importante, porque desse jeito, você chegar para o outro e falar assim, olha, eu senti raiva de você, eu me senti ofendido, eu me senti atacado, deixado de lado, eu me senti menosprezado. É se gostar, é expor que nós temos esses sentimentos. Mas o outro passo que se tem, não se deve camuflá-la. Entendeu? Porque é importante a gente realmente reagir e falar, reprimi-la, para não oportunizar o surgimento da mágoa, do ressentimento e do ódio. Então, a gente vê aqui que a raiva é a emoção inicial. A mágoa é o segundo passo. Eu fiquei magoado com você. Eu estou guardando essa raiva. Eu não falo mais com você. Nós temos que reconhecer e procurar solucionar. Às vezes a gente se afasta um pouco, às vezes a gente fala, olha, no momento me dá um tempo, eu tenho que realmente trabalhar esse sentimento em mim. Vamos conversar depois. Mas nós não podemos guardá-la. Porque se a gente guarda, vira mágoa. Se a gente começa a relembrar todo o tempo, se torna ressentimento. Ressentimento é sentir novamente aquela raiva, aquela situação, aquele momento da nossa vida que nos contrariou tanto. Nós vamos reviver. E isso significa, estou tomando veneno, esperando que o outro morra, mas quem vai morrer sou eu. Porque eu estou me machucando. E quando esse ressentimento fica estacionado em nós, ele se torna ódio. Aí é que está o grande problema. O ressentimento é o produto direto da repressão da mágoa. O ressentimento é fruto do nosso atraso moral. Nós guardamos a dor da ofensa a fim de esperar o momento oportuno da vingança, do revide, a fim de sobrepormos nosso ego ferido. Quer dizer, um dia ele vai passar por isso, um dia ele vai sentir, um dia ele vai ver. Se alguém toca num assunto parecido, uma situação semelhante, nós temos que repetir a nossa história com toda a carga de sofrimento que foi no momento. Isso é ressentimento. E isso vai virar uma energia em nós. Nós estamos gerando energia. Quando eu falo que a gente toma veneno para que o outro morra, e nós que vamos sair machucados, porque todas as vezes que a gente vai repetindo, vivenciando aquela cena,
a gente vai gerando energias ruins em nós. A gente vai gerando e vai acumulando. E como se tornou um ódio, ou tornou um ressentimento, virou sentimento. E sentimentos não morrem. Eles são drenados pelo próprio ser, ferindo aquele que lhe deu abrigo. Daí a gente vai ter câncer, daí a gente vai ter úlcera, daí a gente vai ter dores. Ah, eu tenho ódio na família, ai, minha perna que dói. Isso também não significa que todas essas dores são provenientes disso. Mas uma boa parte delas são. Ah, eu quero me curar. Então, trabalhe suas emoções e depois desconstrua e reconstrua os seus sentimentos. Desconstrua o ódio para construir o amor dentro de você. Na origem dos nossos males, por mais que insistamos em culpar os outros, sempre está a própria criatura herdeira de si mesma. Então, por mais que a gente jogue que a culpa é do outro, que o erro é do outro, é nosso. Somos nós que nos permitimos. Nós é que permitimos que o outro nos fira, nós é que permitimos guardar a raiva, nós é que permitimos viver daquela forma. Então, não é o outro, somos nós. E aí, pensando nisso, a gente fala, se a gente seguir aquelas perguntinhas, se a gente procurar trabalhar esses sentimentos, a gente não vai gerar ódio, porque não vamos gerar mágoa nem ressentimento, e, enfim, não geraremos ódio. Não iremos adoecer o amor que existe em nós. Porém, a maioria de nós já tem amor adoecido. A maioria de nós já luta contra o ódio, contra o ressentimento. E a gente vai buscar em Emmanuel a cura disso. E Emmanuel coloca, baseado na passagem que está na carta aos Romanos, escrita por Paulo, ele coloca, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. E é esse o caminho como ele vai explicar para nós. Às vezes, ele coloca, às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. E é isso que acontece. Ah, mas eu nunca fiz nada para fulano. Pode ser um inimigo do passado, de outros anos, de outras vidas. Mas o que eu faço? Que culpa eu tenho? Nós geramos, diante da inferioridade dele, que ele guardasse isso. Então, vamos ver como curar isso também, como ajudar esses companheiros também. Contar para o inimigo desse jaz é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou às experiências vivas do Evangelho. Aqui ele já nos dá uma grande dica que ele coloca, olha, existe sim inimigos do passado. Existe sim inimigos do presente que vão realmente infernizar. Não é fácil. Porém, ele coloca, quando a criatura não está afeiçoada às experiências vivas no Evangelho. O que é isso? É a vivência, é o colocar em prática o Evangelho. Qual que é o antídoto para o ódio? Qual é o antídoto para todos esses sentimentos? A vivência do Evangelho. Qual é o antídoto que vocês podem me dar hoje aqui, para que eu não esteja obsediada? Para que o inimigo do passado não me atinja? Viver o Evangelho. Não tem outro caminho. A desobsessão, como falaram aqui hoje, é super importante. Ela vai desvincular. Permanecer na mesma conduta sem a vivência do Evangelho é atraí-lo de volta. Então, quando se fala em desobsessão, legal. Eu vou lá no centro, vai acontecer a desobsessão e depois, se nós não colocarmos o Evangelho como prática em nossas vidas, às 24 horas do dia, mesmo falindo, mesmo caindo, o processo retorna.
Eu estou apanhando um pouquinho, hein, Mateus? Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebido. Então, a gente quer reconquistar aquele companheiro que tem um desafeto por nós, com quem nós temos uma relação de ódio, de sentimentos ruins, e às vezes a gente tenta e não consegue, porque ele está endurecido, ele está num outro patamar. E ele coloca contra essa situação, todavia, o livro divino, que é o Evangelho, oferece receita salutar. Não convém atravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Então ele fala, olha, a receita está lá. Em nenhum momento no Evangelho Jesus fala assim, vai lá, bajula. Vai lá, insiste. Não, ele fala, perdoa. Ele fala, reconcilia-te. Reconcilia-te. Ele não fala, vai lá e faça com que ele reconcilie-se com você, não. Ele fala, você que vai reconciliar. Ele é com ele. Ele vai ter o momento dele, o tempo dele. Então, a gente tem que esperar pela oportunidade de manifestar esse bem. Deixa eu voltar um aqui. Contra essa situação, todavia, o livro está a próxima. Passa para mim, Mateus, por favor. Desde o minuto em que o ofendido oferece a disseção e volta o amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. É na hora da necessidade do outro. E muitas vezes, diante da necessidade do outro, por a gente ter atritos, a gente vira as costas. Nós temos que ajudar aquele com quem nós temos atrito, é na hora da dificuldade dele. E não é esperar que ele venha pedir, é irmos ao encontro de, e muitas vezes sem que ele nem o saiba. Fazer sem esperar que a outra mão veja. Eu fiquei sabendo que fulano, eu não me dou bem com ele, a gente não se dá, não gosta, meu filho dele está precisando de um auxílio, e eu posso auxiliar, eu vou lá e auxilio. Sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja, sem se fazer propaganda. Eu tenho oportunidade de ir lá conseguir uma consulta para ele, eu vou e faço sem que ele saiba. Essa é a oportunidade, esse é o momento dele. E ele coloca o discípulo sincero do Cristo, um discípulo sincero do Cristo, libertar-se facilmente dos laços inferiores. Mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, são essas atitudes nossas, de bem para com aquele que nos feriu, para com aquele com quem a gente tem um atrito, é que vai fazer esse fogo renovador. É que é a lenha dessa fogueira, para que, com o tempo, ele desperte e fala, nossa, mas fulano, nossa, mas... E aí, acontece a reconciliação. Aí acontece o apaziguamento do coração da outra pessoa, para que ela, de encontro às nossas também vontade de estar bem com ele, aconteça, ocorra. Então, esse é o momento. E Jesus deu todo esse caminho para nós. Jesus falou tudo isso e de uma forma assim maravilhosa, porque primeiro ele falou, façai aos homens tudo o que quereis, que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas.
Então, o que Emmanuel falou vem direto ao que o Cristo nos propôs, a essa vivência cristã que nós procuramos. Fazer conforme desejamos. Mas não é fazer, né? Eu gostaria que fulano agisse assim, assim comigo. Mas ele fala conforme desejar. Se a gente estivesse na situação dele, com o sentimento dele, com o conhecimento dele, com as deficiências dele, e não com as nossas. Então, o que eu gostaria que fizesse para mim, eu faço a ele. Se eu fosse aquela pessoa que tivesse prejudicado fundo, pela minha inferioridade, pela minha falta de conhecimento, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, seja por que for, eu prejudiquei muito uma pessoa. Mas hoje eu estou arrependido. O que eu gostaria que ela fizesse comigo? Que ela me perdoasse, que ela estendesse a mão para mim? Porque perdão não é uma coisa que o outro dá, é uma coisa que nós desenvolvemos em nós, que nós trabalhamos em nós. Então, se o outro fez isso, eu trabalho em mim e estendo a mão. Isso é fazer ao outro conforme gostaria que fizesse. Porque Jesus mesmo falou: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem nunca prejudicou, atire a primeira pedra. Isto é cura de ódio. E ele ainda acrescentou: amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Ele fala: amai os vossos inimigos. Ele não falou: ame os vossos inimigos igual você ama os seus filhos, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, não. Sua grande amiga, seu grande amigo, não. Ele falou: ame os vossos inimigos. E amor, que Jesus empregava, quando ele empregava essa palavra, ele empregava no sentido de atitude, de ação. Nós temos que ter uma atitude de amor para com o outro. E a atitude de amor é saber ouvir, saber falar, ser educado, saber compreender, aceitá-lo no momento que ele está, da forma como ele está. Então, são atitudes. Então, ele pede que a gente tenha para com aquele ao qual nós temos pendência, um amor, atitude, uma postura honesta, íntegra, amorosa. E fazei o bem a todos, e auxiliar, sem esperar nada em troca. Aí, nem muito obrigada, gente. Eu não queria nada nela, não, eu queria só que ela tivesse agradecido. Não, já recebeu sua paga. Eu não queria nada, não, eu queria só que tivesse me olhado diferente. Já recebeu sua paga. Quando ele fala coisa alguma, é coisa alguma mesmo. Porque tem pessoas que falam: eu não cobrei nada, mas ela nem agradeceu. Mas você fez por quê? Foi para cobrar ou foi para não cobrar? Porque o agradecimento já é uma forma de cobrança. E ele coloca acima de tudo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Nós nunca conseguiremos amar a Deus sem nos amarmos. Nós não conseguiremos amar o próximo sem nos amarmos. Nós não conseguiremos nos amar sem amar a Deus. Então, o primeiro passo é a gente se amar. E quando a gente ama, a gente se aceita. A gente se enxerga e fala: eu sou assim, mas não é eu sou assim, vou morrer assim, não. Eu sou assim e estou na luta para ser diferente, para me renovar, para me transformar num ser melhor. A gente volta ao medo da morte de novo.
como que eu vou me encontrar diante de mim mesmo ao chegar numa outra dimensão? No além-túmulo? Como que eu vou me encarar? Então, eu tenho que reconhecer o que eu sou aqui, agora, e lutar por melhorar toda essa situação. Esta é a mensagem. Esta é a forma de curarmos esse ódio, de curarmos os nossos rancores, as nossas mágoas. É esse o caminho que é proposto por Jesus. Então, vamos lutar para não deixar que as nossas emoções de raiva se tornem sentimentos muito mais difíceis. Porque quando nós vimos, para curar o ódio, eu vou ter que esperar o outro pelo caminho. E para prevenir, depende só de nós mesmos. Então, vamos prevenir. Enquanto a gente previne, nós desenvolvemos em nós a humildade, a paz interior, a tranquilidade de consciência. E nos tornamos seres melhores. E para isso, a gente deseja que cada um de nós, aqui, realmente permita que Jesus, que nasceu, que nós comemoramos há um mês e pouco atrás, o nascimento dele, mas que a gente permita que esse Jesus renasça realmente em nós. Não é saber o que Jesus fez, eu sei de qual é salteado, não, é colocar o que ele falou na nossa vida, na nossa conduta. Vamos cair, porque somos imperfeitos. Vai doer, vai, mas vamos levantar. Vamos nos colocar a postos e falar, minha meta, meu objetivo é Ele, o Cristo. Ele é o modelo mais perfeito que tivemos até hoje. Então, Ele é o nosso objetivo. E é o convite que eu faço hoje aqui. Vamos curar esse sentimento. Vamos prevenir para que ele não coma. Mas, principalmente, vamos viver a mensagem do Cristo. Alguma dúvida, gente? Não? Traz a prova, Sérgio. Não, é brincadeira. Isso é uma forma de falar assim, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas perguntas, mas para nós mesmos. Uma boa noite a todos.